né? Não pode cair um pingo d'água que a galera não aparece, hein? Que negócio é esse, hein? Vamos lá. Nath, coloca para gravar aí, a gente já... Já está gravando. Tá gravando? Ah, tá. Sim, uhum. O Rangel que perguntou, né, Rangel? Todas as gravações, todas as mentorias estão sendo gravadas e elas sobem na nossa plataforma lá. É na mesma plataforma que você já tem, que é a Universidade Corporativa. No entanto, a gente criou um ambiente só para essa mentoria, que é a mentoria de parcelamento do solo. Tá? Então, aqui, sempre, dinâmicas, a gente foca em estratégias de negócios focado a parcelamento de solo. Eu vou explicar, porque eu não sei se todos vocês estiveram na reunião anterior. Qualquer outro negócio que seja fora disso, a gente continua fazendo pela Neximob, pela licenciadora, mas aí vocês entram em contato em ambientes separados. Aqui a gente vai focar nessa estratégia de fazer 20 milhões, ou ter uma renda passiva, ou fazer muito dinheiro aí com parcelamento de solo. Entende-se parcelamento de solo, loteamento aberto, fechado, primeira moradia, segunda moradia, tudo que é parcelamento de solo. Então, a gente não vai falar aqui de Minha Casa Minha Vida, de construção de casa. Para esse projeto em si, não vamos entrar nesses temas, tá? A gente só vai entrar no tema de parcelamento de solo e como fazer dinheiro aqui. Uma coisa que eu aprendi na vida, que mudou os meus resultados, foi uma coisa que chama hiperfoco. E eu sempre falo para vocês, o cara que faz tudo não tem resultados extraordinários em nada. Então, eu aprendi a ter hiperfoco. Então, cada vez mais a gente tira coisas que atrapalham da nossa vida e cada vez mais a gente coloca coisas que, de fato, vão fazer uma grande diferença na nossa vida, tá? E por que que isso é importante? Porque senão ninguém consegue construir coisas grandiosas, né? Hoje a gente vai dar um foco agora em algumas ações para que a gente tenha atividades, né? Para que a gente tenha deveres de casa, sempre não obrigatórios, mas sugeridos por nós, que faz toda uma diferença. Eu vou dar um exemplo de algumas coisas que já viraram cultural em mim, empírico. Então, eu acordo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou no banheiro e eu disparo um monte de demanda para todas as atividades que eu tenho. Então, isso daí já é um padrão da minha vida. Então, eu acordo, vou no banheiro, sento na privada e começo a mandar demanda. Vou cobrar, vou perguntar de contrato, vou fazer isso, vou estimular novos negócios. Então, eu disparo para umas 100, 200 pessoas. E aí, durante o dia, eu vou atuando nesse fomento. E faço isso todo santo dia. Não tem um dia... Então, o sistema biológico meu, neurológico, já criou esse padrão, né? E por que que eu estou falando isso? Porque se vocês não criarem uma cultura, uma rotina, uma disciplina, vocês vão ficar muito à mercê de uma lembrança de ter que fazer algo. E aí a vida vai passando, o tempo vai passando. Para mim, eu não sei para vocês, mas para mim parece que eu comemorei 31 de dezembro ontem. E agora a gente já acabou janeiro, já começamos fevereiro, daqui a pouco já está acabando o ano de 2026 de novo. E aí algumas pessoas realizam poucos, outros realizam nada, outros realizam muito. Então, a gente precisa começar a colocar ordem nas coisas que, de fato, fazem sentido, né? Tem pessoas que têm a tendência aqui de ser mais organizadas, outras não. Tem gente aqui que são mais executoras, outras não. Tem gente aqui que são mais criativas, outras não. Tem aqui que são mais estratégicas, outras não. Você tem que entender que você tem dois caminhos, aliás, três, né? Você tem três caminhos. O caminho do aprendizado, eu não sei executar, alguém sabe executar, que é o segundo caminho. Eu vou contratar alguém para executar.
Se eu não sei conectar, ampliar, prospectar, gerir, eu posso contratar alguém para fazer isso. Para isso eu preciso de dinheiro, e aquela conversa da mentoria anterior é muito importante, porque quando você tem dinheiro, você contrata, e contratando a sua vida fica muito mais fácil, né, para tudo, né? Eu contei um exemplo que eu administro muito meu tempo, então hoje eu tenho condição de comprar facilidade do meu tempo. Então, minha massagista vem em casa, a fisioterapeuta vem em casa, vem alguém cuidar do Simon, vem em casa, o meu professor de Muay Thai vem em casa, meu professor de tênis vem em casa, a minha professora de natação vem em casa, isso tem um custo, mas eu ganho tempo, e eu ganho tempo, eu invisto nos meus negócios, e por isso eu consigo escalar e administrar dezenas de negócios simultaneamente. Então, esse é um passo que você pode fazer. Então, primeiro passo, eu posso executar. Segundo passo, eu posso contratar. Terceiro passo, eu posso desenvolver, eu posso aprender. Não sei fazer, vou estudar e vou aprender. É um passo que demanda mais tempo e dinheiro. E tem um quarto passo, que é assim, tá, eu não tenho dinheiro para contratar, eu não quero aprender, e o que eu faço? Junta-se alguém que sabe fazer aquilo. Tem alguém que faz. Então, aqui, né, eu tenho parceiros em várias áreas, né, e eu continuo com a minha tese de parceria, de sociedade, dessa junção de competências. E aí eu consigo também crescer muito mais rápido. Vocês precisam tomar uma decisão de qual caminho que vocês querem seguir. É o caminho que vocês já sabem fazer, o caminho que vocês não sabem fazer e aprende a fazer com alguém. Por que que isso é importante? Porque se você não executar o seu caminho, ou você já executou e entendeu que talvez neste momento não é a melhor estratégia, você tem que executar uma estratégia de alguém que conseguiu chegar lá. Ah, então eu quero fazer um loteamento. Quem que já fez um loteamento? Ah, mas eu preciso fazer um loteamento com quem fez um loteamento sem ter um dinheiro no bolso. Porque, tem um monte de gente que faz, mas com dinheiro. Tá, mas eu preciso fazer alguém com alguém que já tem um produto muito mais avançado. Então, a gente vai discutir ao longo do tempo sempre também estratégias, porque as estratégias são facilitadores de caminho. As estratégias são antecipadores de resultados. Uma pessoa estratégica, ela consegue ter muito mais resultado e muito mais rápido que muita gente. Então, a gente vai começar a pegar agora a técnica, né? Lembra que a gente tem hard skill, que é a técnica, mas tem que ter atrelado software skills, que é a mentalidade, que é o comportamento, senão não sai do lugar. Eu vejo, já falei, eu tenho parcerias, sociedades com caras que são 100 vezes mais inteligentes do que eu, tecnicamente, mas não sai do lugar porque não tem os software skills. E, ao mesmo tempo, tem cara que tem os software skills, mas ele é um cara que não sabe fazer. E aí ele não encontrou o cara da técnica para aprender a fazer. Vamos dar um exemplo prático. Apple. A Apple só se tornou a Apple porque tinha um cara de hard skill, que era o programador, que era o cara que criava os produtos e serviços da Apple. Só que tinha um cara que ele tinha um software skill fora da curva, que era o Steve Jobs. Ele era visionário, ele era criativo, ele era empreendedor. Então, essa junção que fez a Apple se tornar a Apple. E não é só a Apple, qualquer empresa que tem essa capacidade de juntar competência de profundidade com lateralidade, que é essa expansão. Então, eu continuo batendo na tecla de vocês. Se vocês não conseguem fazer sozinho, faça sim, porque fica nessa seara e passa ano e não sai do lugar. E aí eu faço uma brincadeira. Se você está fazendo tudo certinho, vai pular 7 ondinhas e vai se benzer. Vai tomar banho de arruda, vai fazer, porque não é possível. Né?
Porque tem gente que fala, cara, Edgar, eu faço tudo certinho, estou fazendo tudo certinho há 15 anos, estou 15 anos no mercado imobiliário e não consigo ganhar dinheiro. Então, vai se benzer, vai pular 7 ondinhas, vai tomar banho de arruda, sal grosso o tempo todo, porque é impossível você estar fazendo tudo certinho e não ganhar dinheiro, né? Às vezes eu pego muito cliente desse jeito, que ele nunca errou e faz tudo certo, mas não está vendendo porra nenhuma, está fodido, está sem dinheiro, e aí eu não entendo o que é. Primeira coisa que eu faço, chamar um padre e um pastor, para ver como que a gente começa a limpar ali o campo daquele lugar, porque não é possível. Então, o primeiro passo é essa humildade, simplicidade de entender que ainda precisa aprender bastante coisas, né? Eu estou o tempo todo fazendo curso, o tempo todo. Já esse mês eu já comprei mais 2 cursos. Até mês que vem eu já bato a minha meta de comprar meus 6 cursos, que eu quero novamente entrar em outros aprendizados. Então, quando você começa a sair do piloto racional, no primeiro momento é racional. Eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso fazer isso. Depois, fazendo com frequência, ele se torna inconsciente. Então, você já executa. Lembra? Eu acordo, vou para o banheiro, sento na privada e disparo 200 demandas naquele dia, e faço no dia seguinte, faço no outro dia, faço no outro dia, faço no outro dia. Então, eu sou muito executor. E o executor, por mais que ele não seja o mais inteligente, ele uma hora ele acerta. Então, o que vocês precisam é executar fora da curva. Então, hoje a gente vai falar muito de execução. Hoje a gente vai falar de lição de casa e de Tsudu, tá? Então, a gente precisa começar por algo. E esse algo pode ser uma área aprovada, esse algo pode ser um investidor que tenha dinheiro para colocar, esse algo pode ser uma área bruta, que você vai começar do zero. Lembra-se que um projeto aprovado, você ganha um tempo enorme para você viabilizar o negócio, e pode ser que você já acerte no primeiro negócio, ou você pega um investidor que ele tem dinheiro, e com dinheiro dá para a gente entrar em alguns negócios, né? Eu entro muito em equity, não colocando o meu dinheiro, mas trazendo dinheiro para a operação. E aí eu pego um equity ali daquele negócio, uma participação. Então, vamos colocar em ordem de prioridade? Tá, vamos pensar que quem eu conheço que possa ter dinheiro para colocar em algum empreendimento imobiliário. É só você pensar todo mundo que já é rico, que já é milionário, que já é bilionário. E essas pessoas do seu entorno. Comece por aí. Tá, no condomínio que eu moro, quem são os ricos daqui? Ah, no bairro que eu moro, na quadra de tênis que eu jogo, na academia que eu frequento, na padaria que eu tomo café. Cara, conversa, para e conversa. Cara, você já pensou em investir no mercado imobiliário? Você investe no mercado imobiliário? Você empreende no mercado imobiliário? Comece a falar para todo mundo, porque o padeiro está investindo, o açougueiro está investindo, o advogado está investindo, o dentista está investindo, o médico está investindo. A gente tem investidor de várias linhas. Eu trabalho com isso há 16 anos. E aí, uma hora, você pega um cara que tem muita grana. Eu estive agora, no final do ano, em Búzios, os meninos que fizeram a minha imersão lá em Balneário Camboriú, acho que muitos aqui que fizeram lembram deles, pô, captou 16 milhões de um plantador de soja. 16 milhões. Está com 3 projetos que ultrapassa meio bi. O cara está colocando dinheiro, eles entraram com o trabalho e com parte da inteligência. Nem toda inteligência tem, porque estão querendo me contratar, porque não consegue fazer sozinho. Então, quem tem dinheiro? Então, qual que é a atividade que vocês têm que começar a fazer aí? Já anote agora, para não esquecer.
Comece a listar quem vocês conhecem que tem dinheiro. Então, lista. E assim, me escute uma vez. Tem gente aqui que está comigo há 3, 4, 5 anos. Cara, não escuta de jeito nenhum, nem sei por que aparece aqui nesse trem. Então, escute uma vez. Anota. Anota e você vai começar você está ativando o seu lado racional. Você está falando assim, pô, é verdade, cara, o cara que joga tênis ali, treina comigo na mesma quadra. Pô, o cara chega de Porsche todo dia ali. Cara, Zé Ruela não é. Deixa um dia conversar com esse cara. Então, lista todo mundo que você conhece que tem dinheiro. Quem tem dinheiro, lembra que quando eu entrei no mercado imobiliário fudido, quebrado, e eu consegui um sócio investidor, foi sócio investidor por 9 anos comigo. 9 anos. Não é, eu não sou sortudo, não. Eu só converso com todo mundo e falo para todo mundo. Tem gente que tem muito mais amigo rico do que eu, mas nunca conseguiu o cara, porque não fala. Fala para esse cara. Esse cara provavelmente está investindo com alguém que não é com você. Tá? E não precisa você falar para ele, invista comigo, que às vezes ele não quer investir com você. Agora, você tem que falar o seguinte, ó, eu vou te apresentar o negócio, vou te apresentar aqui, eu quero que você tenha aí 20 minutos do seu tempo, você não tem obrigação de nada, vou ser rápido, mas eu tenho que te apresentar essa oportunidade de negócio. Você vai agradecer a mim mesmo. O mercado imobiliário é um dos mercados mais promissores, mais seguros, com lastro, rentabilidade, valorização. A médio e longo prazo, ninguém bate o mercado imobiliário. Quer pesquisar os últimos 10 anos? Faça essa comparação com qualquer outra aplicação. Nada bate o mercado imobiliário a médio e longo prazo. A curto prazo tem um monte. A médio e longo prazo, não. Então, a consistência do ganho no mercado imobiliário. Você tem meia hora, 15 minutos para me ouvir? Marca uma reunião com a gente e a gente apresenta. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai listar todo mundo que você conhece. Segundo ponto, você vai falar com essas pessoas. Terceiro ponto, se você não tem lista e não conhece ninguém, você vai ter que, o tempo todo, começar a pensar uma estratégia, lembra dos estrategistas saem na frente? Como que você vai poder se conectar com essas pessoas. Por exemplo, eu lembro que há 16 anos atrás, quando eu voltei para o Brasil, a minha rede de relacionamento aqui era quase zero, porque eu fiquei 10 anos fora do país, eu comecei a participar de tudo que era grupos. Então, eu me afiliei ao BNI, eu me afiliei à Anshan, que é a Câmara de Comércio Americana, eu me afiliei ao LID, aí eu me afiliei ao Êxito, Instituto de Empreendedorismo, depois eu me afiliei a Empreendedores, que é do grupo Administradores. Então, sim, fui me afiliando a vários grupos, e fui conhecendo um rico aqui, um bilionário aqui, um milionário aqui, outro ali, outro ali. Daqui a pouco o cara tinha uma área, daqui a pouco o cara tinha um loteamento. Assim se cria uma probabilidade de você fechar maior. Tem um livro que eu vou dar como dica, se quem não gosta, clica no podcast e clica no YouTube. Chama A Boa Sorte ou Toda Sorte do Mundo. O que significa esses dois livros? Eles falam da mesma tese. Sorte não é acaso. Sorte não é aquela coisa de tipo, nossa, o cara jogou na loteria e ganhou. Isso é acaso. O cara sortudo é aquele cara que ele cria a própria sorte. Então, por exemplo, eu quero encontrar um investidor. Eu começo a falar para todo mundo que tem dinheiro, eu começo a ligar para 10, 15 pessoas por dia, eu começo a frequentar eventos que tem ricos, milionários, etc. Qual que é a probabilidade de eu encontrar alguém que acredite em mim e coloca dinheiro? Muito grande. E aí eu sou contemplado. Aí os meus inimigos ou amigos, falsos amigos, falam que eu sou um cara de sorte. Não, eu não sou um cara de sorte. Eu sou um cara que eu soube criar uma estratégia, fiz exaustivamente até que ela deu certo. Tá? E eu sempre faço isso. Sempre, sempre, sempre. Então, eu penso numa necessidade, numa demanda, e eu vou criando caminhos para que o caminho me condicione a isso. Né? Então, a primeira atividade é pensar em quem tem dinheiro
no seu círculo de conhecido, familiares, amigos, colegas, network. E aí tem como você se expandir mais. Você não conhece, mas alguém conhece. Eu lembro que no começo da minha empresa eu precisava prospectar muita área. E qual que foi uma das minhas estratégias? Fazer conexão com o corretor e vender para corretor. Então, o corretor, ele trazia vários negócios para mim. Então, eu tinha 10 corretores, mas eu não tinha 10 pessoas, eu tinha um batalhão, porque se cada 10 prospectasse mais 10, já eram 100, que virava 1.000. Então, sempre a minha cabeça pensava em escalabilidade. Então, chegava aqui, eu conhecia alguém. Chegava aqui, conheci o Magalhães. Magalhães, pô, você conhece investidor? Pô, não conheço. Tem alguém para investir? Não tem. Magalhães, vamos fazer uma parceria, cara? Tem um negócio aqui, um loteamento, pode dar 20 milhões de lucro. Bora fazer 10 milhões cada um aqui? Pô, bora. Pô, mas você não tem dinheiro, não tem dinheiro, né? Beleza, mas bora fazer aqui? Conversa aí com 10 corretores desse lado, eu converso com 10 aqui desse lado. Tá, mas era meta, era disciplina, era padrão, todo dia tinha que ligar. Eu conto essa história, que eu tinha um corretor que trabalhou comigo 7 anos, e não tinha nenhum ano que ele não tirava menos de 1 milhão. Ele chegava no escritório, ali na nossa imobiliária, ele tinha um caderno de brochura, assim, aqueles de escola, e ele tinha uma lista, ele chegava, ele abria o caderninho, ele era muito offline, ele era analógico, ele não era tecnológico. Ele pegava o telefone e ele começava a ligar. E ele passava das 8 da manhã até meio-dia ligando. Ele fazia, sei lá, umas 100 ligações. E fazia isso exaustivamente. Depois do almoço, ele parava a ligação e ficava mandando negócios para quem ele ligou. E chegava no final do dia, ele ligava para perguntar, recebeu? Olhou? Que dia que eu posso te ligar? Amanhã? Depois da manhã? Daqui 3 dias? E ele fazia isso exaustivamente. Não tinha nenhum ano que ele não ganhava menos de 1 milhão em comissões. Viajou o mundo, tinha Maserati, andava em condomínio, tinha uma casa de 5 milhões, e blá, e blá, e blá, e blá. Né? Então, assim, é simples, mas é disciplinado, é pragmático, é estruturado, é organizado. Então, a ciência, ela é simples. É que todo mundo fica inventando firula aí. Aí sai disso aqui e amanhã volta a fazer do mesmo jeito. Tem coisa que faz, tem coisa que não faz. Aí faz hoje, aí pula 3 dias. Aí faz... E não é com esse negócio, é qualquer negócio. Você quer ser um cara foda em aluguéis? Faça isso todo dia. Liga para 50 pessoas por dia, prospecte 30 imóveis por dia, alugue 10 por semana, você vai ver se você não se torna multimilionário só com aluguéis. Qualquer negócio, se tiver disciplina, periodicidade, rotina, pragmatismo, hiperfoco, organização, e aí você vai. Então, recapitulando, primeira atividade, faça uma lista, todas as pessoas que você conhece com dinheiro, faça uma lista de quem você vai falar, abordar, faça uma lista de quem você conhece, que conhece outras pessoas com dinheiro, e aí cria uma rotina de todos os dias falar com X pessoas, ligar para X pessoas, atender X pessoas, tá? E aí você vai dividindo o seu dia, distribuindo dessa forma. Segundo item, quem tem áreas. E aí vamos focar, vamos começar a focar desse jeito. Mais uma vez, não tem investidor, não tem área aprovada, vai em área bruta, tá? A gente falou do aquilo que a gente vai e aquilo que a gente não vai. A gente não vai em área que o cara quer vender, a gente não vai em área que o cara quer aporte, já não gasta energia com isso, tá? Não gasta energia com isso. Mas, primeiro foco, quem tem dinheiro, dinheiro reina, né? O dinheiro é uma moeda importantíssima. O dinheiro tem poder, o dinheiro tem prioridade, o dinheiro tem hora que ele manda, tem hora que ele manda, né? Imagina só, você está a ponto de quebrar.
Aí chega o banco, fala, eu empresto dinheiro, só que eu cobro 15%, cobro 20%. Ou pega ou não pega. Se você pegar, você paga isso aqui, ele está mandando, ele está ditando regra, se você não pegar, você quebra. Então, tem coisa que você não tem escolha, né? Eu falo que toda vez que eu tenho um amigo bilionário que me liga, minha agenda se torna disponível para ele. Porque ele não vai me chamar para falar merda. Aí não chama para falar merda. E toda vez que ele me chama, entra muito dinheiro no meu bolso. Ou eu crio um grande legado. Ele vai me chamar ou para um projeto bacana de legado, ou ele vai me chamar para o negócio de ganhar dinheiro. Quem me chama para nada. Então, dinheiro tem prioridade. Então, quando você... E assim, só para não ficar mal entendido, não é que dinheiro, né, dinheiro é o fim de tudo, nada disso. Mas é que para determinado contexto, o dinheiro, ele começa a ter regras, e ele dita regras, e ele tem prioridade, e ele dita prioridades, tá bom? Só para ficar entre aspas aí. O segundo ponto é empreendimento aprovado, porque empreendimento aprovado gera dinheiro no caixa mais rápido para vocês. E aí tem alguns cenários que é importante entender. Nem todo empreendimento aprovado é ruim, nem todo empreendimento aprovado é bom. Por que isso? Porque às vezes você fala assim, mas se está aprovado, por que ele não lançou? Às vezes é ruim. Ele aprovou um projeto ruim, ele aprovou um projeto de merda, a área é ruim, né? Acho que teve alguém aqui que me apresentou uma área, quem que chamou aqui uma área? Acho que a Nath que mandou em Planaltina, né? Goiás. Planaltina, Goiás, é uma cidade super ofertada. É merda, a cidade é ruim. Não tem demanda para esse tipo de produto. Então, não é porque ele está aprovado que ele é um baita produto, né? Então, é muito importante que tem alguns produtos que você fala, mas está aprovado, pô, agora vou dar certo. Não, nem sempre é assim. Ao mesmo tempo, pode ter empreendimentos aprovados que o cara, o momento dele é outro. Então, vou dar um exemplo. Ele aprovou, demorou 3 anos, 4 anos, ele tinha dinheiro lá atrás, hoje ele não tem mais. Ele estava com energia lá atrás, hoje ele não está mais. Ele estava com disposição lá atrás, hoje ele não está mais. E o que significa isso? Significa oportunidade. E aí, oportunidade, imagina só, vou economizar 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Eu já posso fazer dinheiro daqui 3, 4 meses. Inclusive, a depender da estruturação, se eu vendo tudo, se eu origino a carteira no começo, se eu securitizo a carteira, daqui 6 meses eu estou vendo um baita dinheiro. Um baita dinheiro. Vamos pegar um empreendimento de 100 milhões, a sua lucratividade é 30 milhões, você vai securitizar, total, vai dividir lá, não vou fazer 30, vou fazer 20, beleza? Perdeu, deixou 10 para o banco, não tem problema, mas fez 20, né? Para quem estava no zero, é muito dinheiro, né? O que você faça 10, o que você faça 5, o que você faça 3, né? Num curto tempo desse jeito, é um baita de um negócio, né? Então, vocês vão aprender muito a analisar a TIR, que é a taxa interna de retorno. Então, o que é melhor, 5 milhões ou 10? Depende quando entra os 10 e quando entra os 5. Entendeu? Então, o que é melhor, 3 ou 5? Depende. Se um levar 10 anos, outro levar 3, né? Então, tudo isso a gente vai começar a entender para tomar decisões diferentes, né? Tem coisa que eu tomo decisão, tem coisa que eu não tomo decisão. Eu falo que tem um monte de negócio quando eu sou sócio, tem alguns aqui que já experienciaram aí, fala, por que a gente não faz isso? Porque não é o momento. Por que a gente está fazendo isso? Porque é o momento. E aí explico o porquê do momento. Por exemplo, já teve empreendimento aí que a gente fala assim, vamos vender aqui. Eu já tive, por exemplo, meu sócio de loja no shopping, o cara querer comprar 10 milhões e falar que paga 7, e eu falar, não faz sentido. Porra, mas 7 milhões entrando agora. Não, mas eu não quero deixar de receber 3 milhões, eu estou desesperado, tá indo bem, para que eu vou, né?
Agora, Ontem mesmo, né, Edgar? hã? Ontem mesmo, lá dos hotéis. O pessoal do fundo lá, Então. Então, assim, os caras querem, tem muitas coisas que querem, eu falo, não, cara, o caminho é esse. Ah, mas e se for desse jeito? Não. Pode ser que amanhã eu deixe de ganhar 3 milhões, porque eu estou precisando. 7 para mim vai ser mais importante. Mas nem sempre, né, eu vou tomar essa decisão, porque eu estou vendo que vai entrar 7 milhões, né, para mim no dia seguinte. Não. Né, não. Então, é muito importante entender todos esses cenários para que vocês comecem a tomar decisões de maneira mais estratégica, né? Então, segundo ponto, projetos aprovados. Projetos aprovados de loteamento aberto, fechado, etc, etc. Tudo que é parcelamento de solo, tá? Escuta a proposta, para de querer condicionar e já ir com diretrizes e parametrizações no primeiro momento. Ah, quanto que paga um projeto aprovado? 10, 20%, 30%, 50%? Não tem informação. Não tem 40 ou 50, não existe 10 ou 20. Não existe nada. Primeiro entenda o negócio. Vocês têm que ser especialista em mineração, em indentimento, entender o negócio. Quanto mais você entende, depois você toma a decisão. Ah, mas o cara falou aqui que é 60-40, deixa ele falar. Deixa ele falar, mas primeiro coleta a informação. Porque pode ser que a gente pague os 40. Pode ser que valeria pagar 42. Pode ser que 30 é muito. Só que você já falou que paga 40, já zedou o negócio. Aí, com 40 não dá viabilidade, a gente já não vai, porque você, com a sua ansiedade, não esperou o momento certo. Não vá com regra, vá com perguntas, não vá com diretrizes, não vá com parametrizações, vá com perguntas. E aí traga essas perguntas, né? Porra, a gente passa por várias análises, várias assim, tal. Agora estou lançando um produto no lugar, aí o proprietário está lá há mais de 25 anos com essa área em Amparo, não sei o quê, não sei o quê. Falei, vamos fazer o seguinte? Vamos discutir exaustivamente aqui hoje, mas ninguém toma decisão. Amanhã a gente discute se é assim, se é amarelo, se é vermelho, né? Pô, eu estou mostrando para o cara o jeito inteligente de tomar decisão, porque é muito emotivo, sabe? Não, sim. Beleza, vamos só discutir o que é a situação? Amanhã a gente pergunta se é azul ou se é vermelho, se dá 10% ou 20% de desconto, se vende tudo, se vende metade. Pronto. Aí agora a gente começa a ter outros movimentos. E agora está andando o negócio. Depois de 20 anos. 20 anos. Né? Então, vamos trocar ideia. Vamos prosear. Vamos fazer que nem os antigos falam, toró de parpite. Vamos ficar parpitando do lado de lá, do lado de cá. Uma hora a gente fala, esse é o melhor caminho. E aí, esse é o melhor caminho, nós tomamos decisões conscientes, racionais, estratégicas, para fazer um movimento adequado. O Júnior trouxe uma área aqui para mim, aí eu fui sentar, eu estava em Pinhalzinho visitando a minha mãe, aí o cara era de Bragança Paulista, a área é de Tocantins, aí o cara queria me conhecer. Aí eu fui lá com o Simon, de bermuda e chinelo, né? Aí o cara, porra, né? Será que vai ter condição de entregar? Aí sentando lá, conversando com o cara, beleza. Ah, de onde que você é? Ah, sou de Bragança. E você, de Pinhalzinho, tá? E o que você fazia no passado? Eu não sei, vim da roça. Mas o que fazia? Plantava batata. E você também plantava batata. De que família você é? Ah, você conhece meu tio? Você conhece minha família? Conhece, porra, então já gerou sinergia. Aí ele queria ser só terrenista permutante, só. Pergunta pro Júnior, ele saiu sendo o quê? Terrenista, permutante, investidor e vai colocar dinheiro. Pergunta aí pro Júnior, tá aqui, ó. Só para vocês começarem a ver a realidade do jogo. Só que não tem direcionamento, tem 60, faz perguntas, entende o que o cara quer, depois você direciona. Eu não saí de lá falando,
se ele vai ser meu sócio ou você só vai ser terrenista. Eu saí entendendo. Aí eu saí de lá, mandei uma mensagem para o Júnior, falei assim, ó, ele tem potencial e quer investir. Aí o Júnior foi conduzindo. Por isso que tem gente que faz muito negócio, tem gente que faz pouco, tem gente que ganha, tem gente que não ganha, tem gente que patina a vida toda, porque é a ansiedade do vendedor, do corretor de imóveis, tá o tempo todo achando que ele tem que liderar a negociação, que ele tem que conduzir a negociação. Você tem que ser bom em perguntar, identificar, em minerar, em extrair, depois vai tomando as melhores decisões, tá? Segundo item, buscar áreas com projetos aprovados, né? Terceiro item, projetos já lançados que estão não performando, que estão com problemas, e por algum motivo não está naquele fluxo de cadência adequada dentro das perspectivas do empreendedor, né? Eu não sei se está aqui o Sérgio ou o Fábio, a gente está para assinar agora 8 empreendimentos, 500 milhões de projetos, 80% aprovado, 20% ali da prova em 3 meses. É dinheiro para todo mundo fazer dinheiro esse ano, não é nem ano que vem. Não é o grande dinheiro, mas já começa a pegar dinheiro, que veja bem, a gente tem o bom de você estar executando várias frentes é que você tem, por exemplo, seu lucro enquanto sócio, você pega lá na frente. Ninguém faz antecipação de lucro. Eu, inclusive, coloco no meu memorando de entendimento. Todos os caras que viram meu sócio, eu falo, ninguém pega dinheiro adiantado de lucro. Você quer ganhar dinheiro agora nessa fase, é trabalhando. Por que que isso regra? Eu já vi muitos empreendimentos, os caras já, vendeu 50 milhões, ele já quer tirar 10. Aí ele compra barco, compra troca de carro. Não, você ainda não realizou o empreendimento. Então, o que que eu coloco como cláusula? Ninguém antecipa lucro. Você quer ganhar dinheiro trabalhando no projeto. Então, por exemplo, lançamento. Você vai lançar, a gente pega um empreendimento de 100 milhões, vai cobrar de 2% a 3%, vai fazer 2,5 milhões. Então, já entrou um dinheirinho ali. Ah, você quer tocar a obra? Beleza, você toca a obra. Você tem competência para tocar a obra. Obra de 8% a 10% de gestão de obra, já é mais um dinheiro. Ah, vai ser incorporador? Tem a taxa de administração do incorporador. Então, aqui você ganha dinheiro para você manter seu custo de vida, sua qualidade de vida, o lucro é lá. Agora, beleza, já vendemos, securitizamos a carteira, a obra tem seguro, está com garantia, está com a contingência, deixamos as contingências corretas, etc. E ainda dá para todo mundo fazer antecipação, excelente. Então tá, não vou tirar 20 milhões aqui, vou tirar 5, o João tira 5. Então cada um pega 5, ainda ficou 10 lá de contingência, para em qualquer plano B a gente tem recurso lá. Beleza? É desse jeito que as empresas não querem. Porque vai chegar um momento, você vai lançar um empreendimento, você vai falar o seguinte, se eu quiser antecipar agora 30 milhões, eu tenho. Porque o banco vai falar para você. Eu saí da Caixa hoje, o Gabriel está aqui, acho, né? Eu saí da Caixa, o meu Geric é de 146 milhões, a superintendente falou, olha, você quer que eu libere X? Você acha que não coça a minha mão? O céu da minha boca começou a coçar. Pra você ter uma ideia. Porra, quem que não coça com um cara meio falando assim, ó, você quer, eu libero. Meu irmão, a vida inteira sendo pobre, a hora que você fala, não. Então, assim, cara, inteligência emocional. Eu vou dar um exemplo como eu estou numa fase de ouro na minha vida, espero que vocês estejam um dia. Eu comprei um iPhone no final do ano. O Erickson estava aqui, não sei se ele já saiu. A gente fizemos um lançamento lá em Pirassununga, o shopping, e a gente deu iPhone como prêmio, a gente deu viagem, etc. E aí a corretora foi para os Estados Unidos, ela, por felicidade, ela falou assim, tô aqui, quer que eu compre o iPhone? Eu falei, pô, né, claro que eu quero. Eu vou economizar 4, 5 pau, né, por iPhone. Aí já comprei o dela, do corretor dela,
nós distribuímos lá vários iPhones, né? Aí eu, né, não sou nada pouco, eu falei, dá para trazer o meu também? Aí já fiz o Pix, paguei à vista lá para o iPhone 17, etc. Só que ela trouxe para mim no final do ano. Ela comprou no final do ano. Até agora eu não abri meu iPhone e nem estou utilizando meu iPhone. Eu estou me sentindo numa plenitude que nem eu estou me conhecendo. Assim, porra, né? Porque eu era assim, né? Comprava, já queria usar, e aquele desespero de tal. Então, você se desapegar desse elemento, você vai tomar decisões muito mais racionais e conscientes. Né? Então, tudo isso é construído, é aprendido, é alterado, é mudado, né? Eu falo porque eu já fui adolescente, né? Hoje, se você falar que vai comprar o iPhone para o seu filho, você está fudido até você comprar, porque todo dia ele vai infernizar a sua vida. Se você não comprar esse trem, você não dorme mais direito. Eu falo porque tem um monte de sobrinho que eu sou padrinho, né? Padrinho em tudo que é canto, né? E aí, chega lá para as crianças e fala, ó, o tio vai buscar você para brinquedo. Filho, nunca vi tanta ligação na minha vida. Liga de dia, de tarde e de noite. De madrugada tá tocando o telefone. Padrinho, tá chegando? Porra, é só semana que vem. Então, essa inteligência emocional te dá sabedoria para tomar decisões, entrar em projetos e não entrar em projetos. Né? Você saber que projeto você precisa entrar, que você vai dar conta de sustentar, e que projeto que você não deve entrar, que você não vai dar conta de sustentar. Isso é importantíssimo para o nosso negócio. Mas isso é um tema que a gente vai conversando ao longo do tempo. Vamos recapitular os 3 itens, que depois vocês vão ficar aqui com a Nath para fazer um onboard, para começar a acessar a plataforma, para entender como que é todo o movimento aqui. Você já tem atividades. Tem 3 atividades aqui. Tá? E detalhe, pessoal, a galera que não for entregando, assim, ó, eu já comprei curso caro, que eu paguei $25 mil, entrei no curso, vi que é uma bosta, perdi dinheiro, mas eu não perco o meu tempo. Tá? Eu tomo decisões na minha vida. Se eu já perdi dinheiro, eu não vou perder meu tempo. Perder os 2 é muita burrice, certo? Então, se não faz sentido você executar, atuar, cara, fica assistindo Netflix, não participa disso aqui. Porque isso aqui é para quem quer acertar. Isso aqui é para quem quer mudar de vida. Isso aqui é para quem, de fato, quer empreender nesse negócio. Porque senão, cara, aí chega, não faz, aí pede para fazer uma coisa, não executa, não traz. Aí fica ruim, entendeu? É uma dica de ouro, tá? 3 itens. Faz uma lista de todo o potencial que você conheça de pessoas que possa ter dinheiro. E, detalhe, você não tem julgamento. Você não escolhe se o cara tem dinheiro ou não. Tá? Você não pressupõe se ele quer investir ou não. Tá? Esse filtro para vendedores fora de série, esse filtro para empreendedores fora de série não existe. Eu, no máximo, vou fazer uma pergunta, no mínimo, vou fazer uma pergunta, e ele pode falar, para mim não faz sentido, porque eu não tenho dinheiro, eu não quero investir. Mas esse é o filtro do outro, não é seu filtro. É uma devolutiva do outro, não a sua. Porque senão você fala, eu não vou ligar para o Zezinho, que eu não tenho. Aí daqui a pouco o Zezinho está empreendendo no negócio e não colocou dinheiro no seu negócio. Tá? Então aprenda isso. Então faz a lista e cria uma disciplina com rotina, diariamente ou não, mas você vai ligar e vai perguntar se ele quer investir, se ele quer empreender em algum negócio imobiliário de loteamentos, de parcelamento de solo. Eu já expliquei aqui para você. Esse é o pitch que você tem que fazer. O loteamento hoje, qualquer parcelamento de solo, ele dá em média de 28% a 35% de rentabilidade. Pelo menos todos os nossos que nós estamos fazendo, a rentabilidade quando dá muito pequeno, dá 28%, quando ele dá bom, dá 35%. Isso é de VGV presente. Se eu fosse vender ele tudo à vista, ele me daria esse valor. Tá? Aí eu tenho uma segunda fonte de renda, que eu vou gerenciar a carteira, eu vou ser o gestor da carteira. Aqui se constrói uma factory, que é uma empresa que minera os recebíveis, que administra os recebíveis, e aí eu vou ganhar mais, a depender da taxa de juros e do alongamento da minha parcela,
mais 50% sobre o VGV, tá? Então, se você faz permuta, não é do VGV completo, porque você não vai participar do VGV do terrenista. Então, é 50% do seu VGV. Então, se você tem 70% daquele empreendimento, então, você vai fazer mais 50% dos 70%. Então, vou fazer conta de padeiro, 12% ao ano, mais IPCA, 144 meses, 12 anos. Então, se eu tenho um empreendimento que vai me dar 100 milhões de VGV, eu faço mais 50 milhões de lucro, falando do meu VGV. Entendeu? Então, é a segunda fonte de renda. Isso você tem que explicar para o seu investidor. Porque eu duvido se ele tem algum negócio que, com lastro na terra, ele ganha esse valor. Aí tem a terceira e a quarta fonte de renda, que aí a gente vai falar um pouco mais para frente, tá? Para não ficar embananando aqui a cabeça de vocês. Mas parcelamento solo, para mim, é o melhor negócio do planeta. Dentro do mercado imobiliário, o melhor negócio de todos. E por isso, eu estou cada vez mais fazendo mais disso e menos de outras coisas, tá? Tem só vantagem? Não. Tem as desvantagens também, que a gente vai discutir isso daí um pouco mais para frente também, tá? Segundo negócio, projeto aprovado, tá? Escuta tudo, detalhe também que é muito importante. Às vezes, o cara, ele vai falar, eu quero vender. Você não descarta. Às vezes, o cara vai falar assim, eu quero o aporte. Você não descarta. Você tem que ter a capacidade, primeiro, de identificar, extrair, perguntar. Se você não tiver ainda a capacidade de conduzir para ele mudar de ideia, traz para uma reunião. Eu vou tentar exaustivamente fazer isso. E posso te garantir que grande parte eu consegui. Todos não. Tem cara que fala, eu só quero vender, não quero. Então, beleza, eu fiz a minha parte. Mas tem cara que eu quero vender, e se tornou parceiro. Tem cara, eu quero aporte, e fechou sem aporte. Tá? Porque a gente precisa mostrar para ele, né, que existe um outro caminho. Essa é a sua capacidade de persuadir, de negociar, de conduzir. Também vocês vão aprendendo aqui ao longo do tempo. Terceiro, projetos que estão já em operação, mas que precisa de alguma coisa, que é o nosso turnaround. Está parado, está sem obra, está com obra atrasada, fez lançamento e não vendeu, tá? A gente pode entrar no equity desse empreendimento, virar sócio desse empreendimento e estruturar, tá? Agora, o que é importante de todos esses 3 itens aqui? Vocês já trazerem o cliente qualificado, isso é importante. Tem muita gente que chega aqui para mim e diz, estou com um projeto aprovado, você vai? Eu falo, qual cidade? Aí ele responde a cidade. Eu falo, quantos lotes? Aí ele responde, pô, pelo amor de Deus, cara. Eu falo que o básico, se não aprendeu, tá ruim mesmo. Imagina só que você é vendedor de carro. Aí você chega e oferece um carro pro cara falando, quer comprar um carro? O cara até gostaria, mas eu preciso primeiro saber que carro, né? Aí você fala, é um Fusca. Aí você fala, beleza, mas é só isso de informação? Aí você começa a dar informação picadinho. Pelo amor de Deus! Mas o básico do básico do básico, cidadão. Eu falo porque assim, cara, tem gente que está comigo há 4 anos, manda para mim uma foto, um desenho de uma área. Bora, Edgar! Eu falo, bora para o Cafundó do Judas. Cara, não dá para entender. Como isso? Traz, ó, eu tô com uma área que ele fica em São José do Rio, Ribeirão Preto. Ele está aprovado na prefeitura, mas falta o registro de incorporação. Ele tem X lotes de 200 metros quadrados. Lá vende um lote a 120 mil. Tem infraestrutura na porta. O proprietário, ele faz parceria, mas ele está pedindo um aporte aqui de 2 milhões, mas também ele escuta a proposta.
essa cidade tem 150 mil habitantes, eu já dei uma pesquisada no Google e não tem nenhum lançamento ali, cara, é uma cidade industrial muito forte, está próximo de São Paulo, no Vale do Paraíba, pá. Cara, eu vou dar atenção imediata para esse cara. Você está vendo a diferença de quem joga o profissionalismo e quem ainda está no campo do amadorismo? E aí você acha, e aí é todo mundo. Tem um monte de gente que chega no direct querendo fazer negócio comigo, eu não respondo. Porque a abordagem dele eu já falo, putz, esse cara vai me dar mais trabalho do que trazer oportunidade. Ele chega assim, oi, Edgar, bom dia, tudo bem? Eu começo nem respondendo um cara desse. Pô, Edgar, bom dia, eu estou negociando com um dos artistas mais fodas do Brasil. Um artista gigante. Muito foda, muito foda. Eu entrei em contato com ele assim, sou Edgar Ueda, da Neximob, 16 anos no mercado imobiliário, presente, pá. O meu objetivo desse contato é, quero fazer negócio com você em um empreendimento de X milhões na cidade e tal. Você não vai colocar dinheiro, você vai entrar com o seu nome, você entrar com isso daqui. Se fizer sentido, entre em contato comigo. 11 98201 1907. O assessor dele entrou em contato comigo depois de 2 dias. Porra, caramba, que história é essa? Oi, bom dia, tudo bem? Precisando falar com você. Falar sobre o que, cidadão? Cara, isso aí é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Por isso que algumas pessoas respeitam, outras não respeitam. Você se posiciona, outros não se posicionam. Porque o cara entende que você é um cara profissional. Né? Aí, se o cara não me responder, eu mando um outro texto. Cara, desculpa aí te incomodar, eu sei que o seu tempo é importante, assim como o meu. Se não fizer sentido para você, apenas me responda não fazendo sentido, porque eu vou atrás de outro artista como você para fazer negócio. Ou seja, eu estou falando para ele que eu vou bater na porta do concorrente dele, e que eu vou levar dinheiro para ele. Na maioria das vezes, na segunda abordagem, o cara me responde. Então, eu vejo gente assim, precisava de uma demanda. Nossa, Edgar, não estou conseguindo realizar isso. Mas também ligou para meia dúzia, aí não soube falar, liga para 60 para você ver se você não vai conseguir. Muda a abordagem, que é a cadência, né? Mandou direct, manda WhatsApp, mandou WhatsApp, manda e-mail, e eu faço isso o tempo todo, cadência. E detalhe, olha que louco, eu falei, pode ser que esse cara não me responda, como teve muita gente que não respondeu. O que eu comecei a fazer? Pô, você conhece aquele artista? Conhece. Aí eu já mandei mensagem para o Minotauro, agora a gente vai fazer um lançamento em Sorriso, 2 prédios. Nós vamos lançar daqui 2 meses. O Sérgio está aí? O Sérgio estava aí, né? O Sérgio está aí. Tô aqui. A gente vai fazer o lançamento. Aí eles querem levar um comediante de stand-up lá no dia do Meet para fazer o lançamento. Eles mandaram uma mensagem, o cara não respondeu. É um baita... Tô dirigindo, perdão. É um baita comediante. Aí nós fizemos a reunião ontem, eu também não tenho contato desse comediante, falei, mas vou conseguir. Deixa comigo. Aí o que eu fiz? Já comecei a mandar mensagem para todos os comediantes que eu tenho amizade. Eu mandei uma mensagem para o Niso Neto, que é filho do Chico Anísio, mandei para o Jefinho da Praça é Nossa, mandei para o Eros da Jovem Pan, o Eros Prado. Aí um já me respondeu, telefone do empresário dele. No dia seguinte. Porra, caramba! Agora tem gente que assim, não consegui. Mas claro, esforça pouco, tem pouca estratégia. Então, essa cabeça vocês precisam ter. Aí você vai falar, Edgar, mas é porque você tem muito contato hoje? Quando eu comecei, não conhecia ninguém me respeitava, ninguém dava bola para mim, todo mundo cagava e andava para mim, era rejeitado. Às vezes eu marcava reunião, o cara chegava lá no escritório dele e não me atendia, ele falava que estava ocupado. Porra, então nem sempre foi assim. Eu fui construindo isso. Então, o que vocês têm que fazer é construir isso. E quando você construir isso, tudo fica mais fácil. Então, essas são as 3 atividades que vocês vão fazer. Vocês têm mais um tempinho aqui, acho que em 20 minutos a Nath apresenta todo o onboard para vocês. E aí, na próxima dinâmica,
já tem que trazer. Da última para essa primeira, que foi só uma semana, a gente já teve o movimento. E sempre é o movimento de quem gera resultado. Isso é engraçado, né? Existe uma teoria, que é a teoria seguinte: uma pessoa sempre em movimento, uma pessoa que está em movimento sempre estará se movimentando. Uma pessoa sempre parada, sempre estará parada. Então, sim, essa é a lei da inércia. Então, o que você tem que fazer para o seu corpo? Movimentar o tempo todo. O que você tem que fazer? É criar o fluxo da cadência o tempo todo. O que você tem que fazer? O gerúndio, fazendo, prospectando, ligando, procurando, falando. Porque uma hora alguém vai te escutar, uma hora alguém vai ter o negócio, e aí as coisas vão mudar de rumo, ok? Beijo no coração de vocês, até a próxima mentoria. Nath está com você aí. E aí, bola, calma aí, 5 minutinhos aqui, só para... Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Levante a mão, porque aí eu já estou de saída, Nath toca. Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar, quer pedir ajuda? Tá tudo bem? Tudo bem? Então, fico feliz que tá tudo bem. Então, beijo no coração, Nath, tá com você, tá? Até mais. Fechou. Bom, deixa eu só parar de gravar e começar de novo.